Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é texto didático científico. Isso mesmo. Vamos conhecer algumas características desse gênero textual. E para isso, acompanhe os nossos objetivos. Eles são: analisar em texto didático científico os movimentos argumentativos, reconhecer marcas linguísticas do discurso jornalístico e científico, avaliar a força dos argumentos utilizados, avaliar o tipo dos argumentos utilizados. E para começarmos a cumprir, a ver esses objetivos no texto, didático-científico, vamos refletir sobre a linguagem dos textos que conhecemos, dos textos que já lemos, vamos refletir sobre o tipo de linguagem que encontramos nos mais diversos gêneros textuais. E para isso temos 3 perguntas. Acompanhe cada uma delas. Você considera que a linguagem de todo o texto é acessível? Pensando sobre todos os textos que você já leu durante sua vida escolar, sua vida estudantil, todos foram acessíveis? Todos foram de fácil compreensão? Ou saindo da esfera escolar, pensando em textos que você já encontrou em uma sala de espera, em um cartaz, ou em outro meio, enfim, na televisão, em um site, em um blog, todos esses textos foram de fácil acesso ou de fácil compreensão? Às vezes não, né? Às vezes encontramos textos que são fáceis de ler, fáceis de compreender, entendemos bem a mensagem, bem a informação, bem o que está sendo transmitido ali. Mas outros, a comunicação já fica um pouco mais restrita a alguma área científica, alguma área do conhecimento. Devido ao quê? Ao nosso conhecimento de mundo. Muitas vezes não sabemos muito daquela área e um texto, às vezes, muito técnico, muito ligado a uma área específica, alguns termos ficam comprometidos porque não sabemos os seus significados. Então, nem todo texto é de fácil compreensão. Alguns precisamos ter um conhecimento a mais daquele assunto ou daquela área para compreendermos. Sobre a segunda pergunta, qual a intenção ao se utilizar um determinado tipo de linguagem? Vejamos, quando utilizamos uma linguagem para nos comunicar, falando ou através de um texto, é como se estivéssemos vestindo uma roupa. Aqui estou parafraseando um estudioso das nossas regras gramaticais, Evanildo Bechara. Ele disse que assim como escolhemos a roupa cada manhã para determinada situação que vamos enfrentar no dia a dia, assim também é a linguagem. Assim também é a linguagem nos gêneros textuais. Então, conforme o assunto, conforme o público-alvo, vai ser o tipo de linguagem. Se é um público mais científico, um público mais ligado à área médica, à área de tecnologia, os termos que vamos encontrar nesse texto são dessas áreas. Agora, se é um texto voltado mais para o público jovem, mais para crianças, mais para adolescentes, a linguagem será mais informal, será uma linguagem mais fácil de compreensão, né? Então, as palavras lá terão um outro cuidado, uma outra atenção do que outros textos. E nossa terceira pergunta, a linguagem usada pelo escritor é um dos elementos fundamentais na análise do texto? Sim. Quando fazemos uma análise de um texto, vemos o seu conteúdo, vemos suas informações, a linguagem é super importante, pois é através dela, é o código que o escritor utilizou para encaminhar essa informação até o seu leitor. Então, sim, a análise dessa linguagem, as palavras que ele optou, que ele escolheu, que ele usou no seu texto são muito importantes, pois através delas nós temos acesso ao conteúdo de uma forma melhor, né? Agora vejamos, neste momento vamos iniciar a leitura de um texto didático científico que foi publicado em uma revista destinada a crianças. E vamos verificar os recursos usados para abordar o que é convecção de maneira simples. Isso mesmo, vamos começar a leitura de um texto didático científico e, como vimos,
ele é voltado para crianças, para adolescentes também, ou para um público em geral, um público que não é do ramo científico. Então, o trato com a linguagem, o trato com a informação terá uma atenção maior, porque esse público não tem um vasto conhecimento científico, tem um conhecimento científico daquele que foi aprendido na escola. E esse texto irá abordar ainda convecção. Você sabe o que é esse termo? O que significa convecção? Nós iremos aprender junto com esse texto. Mas ainda, quando temos aqui convecção, estamos falando de tempo, de clima, isso mesmo. Você já teve a oportunidade de viajar para uma cidade rural, para uma área rural, e teve a impressão ou a sensação de esse local ser mais fresco, ser mais agradável, ser mais arejado do que uma área urbana? Já teve essa sensação? Isso tem muito a ver com a convecção, e é o que nós temos aqui nesse texto. Então acompanhe a leitura. Porque as cidades costumam ser mais quentes do que o campo. A sua percepção de que as áreas rurais quase sempre são mais fresquinhas do que as urbanas está correta. Pelo menos é o que dizem os cientistas. As pesquisas informam que as cidades são mais quentes por conta do fenômeno denominado ilha de calor urbana. Simplificando, o calor fica preso nas metrópoles, de onde não consegue sair. O resultado é que as áreas urbanas podem ficar de 3 a 12 graus mais quentes do que as rurais. Daí a razão de muita gente desejar trocar a cidade pelo campo no verão. Durante o dia, nós absorvemos o calor emitido pelo sol. Os bichos absorvem, assim como as máquinas, as construções. Durante a noite, tudo isso tende a emitir o calor absorvido. Esse calor fica preso na superfície da atmosfera, deixando a temperatura mais quente. Para o calor ir embora, ele tem que ir cada vez mais para cima, como uma pipa subindo no céu. Os cientistas achavam que a habilidade de guardar e liberar calor das coisas e das pessoas era o principal motivo das ilhas de calor. Porém, um novo estudo mostrou que o principal responsável é outro, a convecção. Não se espante! Convecção é a forma de transmissão do calor pelo movimento do ar. Ou seja, quando o ar quente sobe para a atmosfera e o ar frio desce para o solo, é a convecção que está atuando. Portanto, aqui está o segredo de o campo ser mais fresco do que a cidade. A superfície da vegetação tem mais convecção do que as paredes lisas de prédios da cidade grande. Porém, as coisas não acontecem de forma tão simples assim. O efeito da convecção depende também do clima e do tipo de vegetação. Encerramos aqui a nossa leitura, conseguimos verificar, através da linguagem que foi empregada pelos redatores, as informações ligadas à ciência no que se refere à convecção, ao clima da cidade rural e da cidade urbana, né? E já temos uma atividade, vamos ver o que ela quer saber sobre esse texto que encontramos ali. Esse texto didático-científico aborda um tema relacionado a qual área? Ele não foi direcionado a cientistas. Apresente características que confirmem isso. Pode responder.
Respondeu? Conseguiu encontrar, pensar em qual área a convecção está ligada, qual área da ciência? E ainda, que informações nós temos, que abordagem nós temos aqui que confirmam isso, né? Vejamos. Esse texto aborda um tema relacionado à área de física, ciências. Uma característica que comprova que ele não foi escrito para cientistas está no fato de ser bastante educativo, pois instrui de maneira simples. Essa abordagem não seria considerada num texto direcionado a cientistas. Realmente, essa é uma super característica desse tipo de texto didático científico. A linguagem que nós encontramos ali é uma linguagem simples, acessível. Nós temos exemplos que fazem parte do dia a dia das pessoas. Não temos termos muito científicos. Temos a presença de termos científicos? Temos, mas na sequência temos a sua explicação. Temos ali a referência do que significa aquilo. E ainda, temos uma linguagem que parece que o redator está conversando conosco, com o leitor. Atividade de número 2. O texto didático científico é marcado pela junção de dois discursos, jornalístico e científico ou literário e filosófico. Quais são os discursos que temos nesse texto? Então, refletiu, pensou quais são os discursos que temos no texto didático científico? Seria o discurso jornalístico junto com o científico ou o literário e o filosófico? A resposta certa é os discursos científico e jornalístico. Isso mesmo. Se o tema abordado ele vem de um ramo da ciência, o discurso tende a ser científico, mesmo que em poucos momentos do texto. E o restante, nós temos um discurso jornalístico, aquele que se aproxima mais do dia a dia, da nossa linguagem. Por que não seria literário nem filosófico? Porque literário vem ligado a algo da ficção, e nós não temos nada de ficcional ali. Nós temos sim a realidade da ciência, uma razão, né? E filosófico da mesma forma. Não estamos refletindo, pensando sobre teorias, e sim algo que foi comprovado, que a ciência provou. Então, não está ligado à filosofia também, e sim à ciência e ao jornalismo, os nossos discursos. Mas falando sobre esses discursos, o que nós temos aí de característica além em um texto didático científico? Nós temos os dois discursos, o científico e o jornalístico, ainda uma linguagem familiar ao leitor, e objetividade, impessoalidade, formalidade e vocabulário técnico. Então vejamos, a linguagem familiar ao leitor é justamente para uma fácil compreensão do que é científico. Objetividade é porque o texto ele remete ao assunto, ele não faz voltas, confusões, devaneios. Ele fala diretamente o que é o assunto abordado, ele vai direto ao assunto. Impessoalidade, porque nós não temos opinião ali, nós temos a informação que está sendo tratada, apenas a informação, a instrução está sendo passada. Formalidade, então, um respeito com a norma padrão vem do discurso jornalístico, porque para que todos possam entender, todos possam compreender. A norma é padrão justamente para padronizar o entendimento, as regras, todos possam saber. Pode ter um traço informal? Pode ter um traço informal, mas a predominância é da formalidade.
E sim, vocabulário técnico. Se estamos falando de ciência, os termos técnicos irão aparecer juntamente com as suas explicações de uma forma mais simples, mais familiar a nós, os leitores. Mas quais são as marcas de cada discurso, do discurso científico e do discurso jornalístico? O discurso jornalístico, ele tem uma linguagem simples e acessível. É uma linguagem que se assemelha ao que quando lemos uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião, é aquela linguagem que está próxima do leitor, que conseguimos ler e compreender as palavras que estão ali, claro, as mensagens, a informação que está sendo transmitida. Ainda, um título que procura chamar a atenção, um título provocativo, que adianta, faz um resumo do tema, do assunto, e também desperta a atenção, a curiosidade, o leitor quer saber mais sobre aquele assunto. Já no discurso científico, quais são as marcas? Nós temos a preocupação com a norma culta da língua e também a presença de termos técnicos. Então, com o discurso científico, nós temos uma preocupação em passar o conteúdo técnico, os termos de uma maneira adequada e também isso com a linguagem, respeitando a formalidade, a norma padrão. Vamos refletir sobre essa linguagem, então, do discurso encontrado no texto didático científico. Que estratégia os redatores do texto usaram para chamar a atenção do leitor? Então, nós temos aqui uma característica do discurso jornalístico. A indicação aqui do D e do J é isso, o discurso jornalístico. Nós temos um título que é chamativo. Ele faz uma pergunta sobre o assunto que o leitor deve pensar sobre isso. Então, o leitor fica curioso sobre a resposta e automaticamente já tenta formular uma resposta também antes de iniciar a leitura do texto. Ainda, que entendimento foi apontado para apresentar o assunto? Então, já no primeiro parágrafo, nas primeiras linhas, o redator já traz uma percepção, um conhecimento que é próprio do leitor, que o leitor pensa aquilo, já teve aquele sentimento, aquela sensação. Qual que é? A sua percepção de que as áreas rurais quase sempre são mais fresquinhas do que as urbanas está correta. Ele traz uma experiência que ele presume que o leitor já teve, através de uma linguagem simples. Ele não utilizou já de início um termo técnico. Ainda nós temos a presença de uma linguagem informal, né? O fresquinhas aí, em vez de dizer uma área fresca, uma cidade fresca, não, fresquinha, diminutivo, trazendo ainda mais para próximo do leitor. Agora vamos para a próxima atividade, a número 3. Temos um trecho para você reler e embasar sua resposta. Qual estratégia é utilizada pelos autores para comprovar que as áreas rurais são mais frescas que as urbanas? Responda.
Voltamos, conseguiu identificar, nós temos a sequência ali do texto. Como que o redator fez a comprovação de que a cidade de uma área rural é mais fresca do que uma cidade urbana? Vejamos. Para comprovar essa ideia, os autores apresentam um argumento de autoridade ao utilizar as expressões dizem os cientistas e as pesquisas. Isso mesmo. Então ele faz a aproximação nas primeiras linhas, ali no primeiro parágrafo, e nesse mesmo parágrafo ele já coloca algo técnico. Nós não temos aqui as pesquisas, nós não temos o depoimento de um cientista, porque faz até parte da característica desse gênero textual, o didático científico. Ele não é um relatório, não é um texto que mostra um experimento, e sim algo que é próximo do leitor. As crianças que iriam ler, que vão ler esse texto, elas não querem saber da pesquisa em si, elas querem saber o resultado, a explicação, o motivo, as conclusões, e não a fala, nem cada experimento que houve ali. Então, basta dizer o embasamento, de onde foi retirada essa informação. Então, essa informação pode ser comprovada pelos cientistas e por algumas pesquisas que foram realizadas com a convecção. Vamos refletir ainda sobre os discursos que temos aqui. Como esse entendimento é ligado ao campo científico, como as pesquisas, a questão da convecção, a fala dos cientistas ali, que não é apresentada de discurso direto, mas de forma indireta, como é apresentada essa questão científica na sequência do texto. Nós temos aqui termos técnicos. Então, ilha de calor urbana, que é a primeira ideia, a primeira motivação dada para as áreas serem quentes ou frias. Então, nós temos aqui um termo técnico, característica do discurso científico. Ainda, convecção, que é o tema do texto, né? Também um termo técnico do discurso científico. Agora chegamos a um quiz também relacionado à linguagem. Será que é sobre discurso científico ou não? A sua percepção de que as áreas rurais quase sempre são mais fresquinhas do que as urbanas está correta. A palavra destacada atribui um caráter de, letra A, formalidade ao texto, B, informalidade ao texto. Essa resposta já foi dada, então responda. Voltamos, qual alternativa é a certa? Letra A, formalidade ao texto. Letra B, informalidade ao texto. Fresquinhas, é qual alternativa? Se você disse alternativa B, informalidade ao texto, correto. Então, fresquinhas no diminutivo, né? Esse diminutivo apresenta uma característica da cidade rural. E sim, é um traço informal do discurso jornalístico. Então, temos aqui essa presença, mais uma característica. Estamos chegando ao fim e o que vimos na aula de hoje? Realizamos a leitura de texto didático científico, reconhecemos suas características provenientes dos discursos jornalísticos e científicos. Chegamos ao fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!